Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Henrique Pinheiro, professor de Direito Penal, e hoje eu quero falar para vocês sobre a diferença do crime de furto e do crime de roubo. Tem muita gente que na prática confunde os dois delitos, e hoje eu espero poder, através dessa explicação, tirar todas as dúvidas e que quando você tiver a necessidade de tipificar ou a outra infração penal, você tipifique da forma correta. Vamos observar o que está disposto aqui. O crime de furto, ele resta caracterizado no artigo 155 do Código Penal. E é necessário que a gente observe duas coisas. No crime de furto, a subtração, ela deve ocorrer sempre para coisa alheia móvel. Coisas imóveis não podem ser objeto do delito de furto. A subtração também, ela deve ocorrer sem violência à pessoa. Já o crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal, ele difere do crime de furto em razão dessas três situações que eu vou explicar a vocês agora. Primeiro, no crime de roubo existe violência. No crime de roubo existe grave ameaça à pessoa. E no crime de roubo pode também existir uma situação onde seja reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência. Nesse último tópico, quando eu falo de reduzir por qualquer outro meio a capacidade de resistência, eu quero dar um exemplo para que melhor vocês possam entender. Eu vou dar um exemplo clássico que é conhecido em alguns lugares pelo nome de Boa Noite Cinderela. Se você não conhece esses termos, eu vou explicar para vocês. O golpe do Boa Noite Cinderela consiste quando alguém põe sorrateiramente uma droga na bebida de outra e essa pessoa vem ingerir sem saber a bebida e acaba por perder totalmente a condição de resistência. Se numa situação prática, uma pessoa fizer isso que eu acabei de relatar e pegar as coisas da pessoa, estará caracterizado que crime? Estará caracterizado o crime de roubo. Ah, professor, entendi. Eu pensei que só existia roubo se houvesse violência. Mas nessa situação, uma vez que tirou a capacidade de resistência, também caracteriza o crime de roubo. Não furto, é isso? Perfeito. Correto. É esse o entendimento que vocês têm que ter. O furto, gente, ele pode ser caracterizado como simples. E o que é o furto simples? É o que está disciplinado no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal. E que no encontro de hoje eu vou apenas falar aonde estão descritos os tipos, porque a gente vai ter um encontro específico só para falar do crime de furto e todas as suas especificidades, como também do crime de roubo, até porque o tempo não é suficiente para que a gente esmiúce cada crime junto. O furto também pode ser privilegiado e ele vai estar disciplinado no parágrafo 2º. O furto também pode ser qualificado e as qualificadoras do crime de furto, elas estão no parágrafo 4º e no parágrafo 5º. E o crime de roubo? O crime de roubo, gente, ele, quando é feito no teor do caput, na cabeça do artigo 157, ele é o roubo próprio. E o roubo próprio, eu quero comentar um pouco, porque ele já está aqui na usa. É quando existe a violência, a grave ameaça à pessoa, ou outro meio que reduz a capacidade de resistência. Da mesma forma que o crime de furto simples, também está disciplinado quando a subtração é de coisa alheia móvel e é praticada sem violência ou grave ameaça à pessoa. E o roubo impróprio, que é disciplinado no parágrafo 1º, eu quero fazer uma observação curta para que você consiga entender esse instituto. No roubo impróprio, a ação do agente delituoso, ela começa como se fosse um furto. E depois que a coisa ela sai da esfera
do agente que sofreu a conduta, quem está cometendo o crime passa a usar de grave ameaça. Professor, dê um exemplo. A entra em um escritório, começa sorrateiramente a pegar as coisas que tem no escritório. O dono do escritório chega e quando A vê a presença do dono do escritório, parte para cima dele, saca uma arma e pede que ele se afaste, pois caso contrário, ele vai ser alvejado. Nessa situação, observe que a conduta inicial se assemelha a um crime de furto. Ele entrou para pegar as coisas e ia levar as coisas. No momento posterior, quando o dono do escritório chegou, o criminoso passou a empregar de violência. E isso é o que faz ser caracterizado o roubo impróprio. E o roubo qualificado? O roubo qualificado, eu quero fazer uma observação para vocês. Ele está disciplinado no inciso 3º. E muita gente confunde o roubo qualificado com as situações de causa de aumento de pena. Eu quero deixar claro que só existem duas qualificadoras para o roubo. Quais são elas? É quando o roubo está presente o emprego de lesão corporal grave e quando no roubo também está presente o resultado morte. Fora dessas duas situações, não são qualificadoras, mas sim causas de aumento de pena. E onde está disciplinado isso, para que a gente não faça confusão? Parágrafo 2º do artigo 157 traz as causas de aumento de pena e o parágrafo 3º traz as situações de qualificadora. Como eu disse para vocês, em um encontro posterior, eu vou esmiuçar esses dois crimes. Eu vou falar o que vocês precisam saber do crime de furto e o que vocês precisam saber do crime de roubo. Hoje, o propósito do nosso encontro foi repassar para vocês a diferença entre os dois tipos penais. Espero que vocês possam ter compreendido. Grande abraço a todos.